Não, 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 não. Boa tarde a todos. Queria aqui imensamente, né, convidar todo o nosso público aqui, ouvintes, nossos convidados. Hoje, né, estamos mais em uma edição da Pauta Brasil, um programa produzido e veiculado pela Fundação Perseu Abramo, que tem por objetivo debater os principais aspectos da crise sanitária, econômica e social que atinge o nosso país. E a Pauta Brasil também é transmitida pelos nossos parceiros, a TV 247, DCM TV, Revista Fórum, TVPT, e também pelo Facebook da Dilma e do Fernando Haddad. Então, a gente agradece a todos por essa parceria, e aqui, né, eu, como Rosângela Dornelles, sou médica de saúde da família, trabalho aqui, né, localmente, e estamos aqui convivendo com duas pessoas importantes, né? Eu sou médica também, né? Queria apresentar para os meninos daqui, nossos convidados, doutor Biratã e doutor Clésio, né? O doutor Clésio é um doutor em saúde pública pela Fiocruz, professor do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e do programa de residência médica. E o doutor Biratã é nosso parceiro aqui também hoje, é médico pneumologista do INCOR, né, na USP, né, e professor colaborador também na Fundação Municipal, acho, de São Paulo, né, pela sigla. Eu não conheço um pouquinho muito a história dos colegas, mas tenho certeza que são pessoas maravilhosas e que conhecem muito a medicina e têm vivido muito essa questão da pandemia e da questão da Covid, né, que tem nos afrontado muito, né, na nossa história e do cotidiano do ser humano. A gente tem que entender que a Covid, ela não é uma história, ela é persistente, mas além da questão da morte, as pessoas têm que se preocupar que além de infectar os outros, né, com essa forma de aglomerar, a gente tem que se preocupar com todas as sequelas que a doença pode deixar durante toda a sua trajetória. E a gente aqui sabe que nós ainda é um assunto muito novo, né? Nós todos, como médicos aqui, ainda estamos, né, gatinhando para esse debate, né? Uns de nós com uma vivência, né, na assistência muito intensa, todos nós cuidando de pacientes, mas ainda muito cedo e muito recente para a gente ter um debate tão intenso, porque a ciência ainda precisa avançar muito nesse processo. Então, a gente precisa conhecer muito toda a rede que o sistema de saúde precisa, né, aqui nessa caminhada, para atender todos os pacientes que vão ter sequelas do Covid. E o mais importante de tudo é que ainda, né, doutora Biratã e doutor Clésio, a gente não conhece ainda todas as sequelas que possam ainda ter decorrido, né, da Covid. A gente não tem ainda conhecimento científico, né? A gente tem o nosso trabalho empírico, a nossa vivência como médicos aí há mais de um ano trabalhando na pandemia, na linha de frente, mas a gente ainda não consegue definir muito sobre isso. E as organizações mundiais têm trazido muito esse debate, que é um debate bem mais recente, então a gente fica muito feliz de poder estar aqui conversando, né, sobre uma questão que trará para nós um pouco mais de luz, né, no caminho da medicina, e esse é o debate que traz o que a gente precisa aprimorar. Nós vamos precisar nos reinventar, nós vamos precisar que o sistema de saúde se reinvente, que os gestores, né, que os próprios usuários de toda a nossa rede, tanto privada como pública, vamos ter que ter capacidade de poder agregar conhecimento científico para dar conta, né, de toda essa avalanche aí de sequelas que a gente vai ter, principalmente na área da saúde, né, sem falar aqui na área social, na área econômica, como a gente estava colocando. Então, eu queria, né, já convidar para essa conversa inicial o nosso doutor Clésio para falar um pouquinho da sua experiência, né, como doutor em saúde pública, que ele vem
fazendo alguns estudos, né? E não esquecendo que todos nós três tivemos Covid aqui. Eu acho que eu fiquei um pouquinho mais, o quadro mais leve, né? Do que os outros dois colegas. Mas aqui, né, escutando eles, a gente vai ter uma noção, né, também da sua vivência como paciente, né, e como vítima do Covid que a gente é. E queria também aproveitar o espaço aqui. Nós estamos fazendo e criando eu faço parte hoje dessa coordenação da saúde, uma associação nacional das vítimas do Covid, né? E eu já convido a vocês participarem com a gente nessa estruturação. É uma entidade que já tem mais de 700 entidades participando, porque isso é tão intenso, né? Esse movimento social e o cotidiano dessas sequelas do Covid, que a gente precisa ter estruturas para poder cobrar do Estado, dos gestores, né, na verdade, que possa ter o melhor atendimento das pessoas, tanto na área da saúde como na questão social e econômica. Então, fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês nesse momento. Doutor Clécio. Acho que meu microfone está ativado, não está? Está ativado. Uhum. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né? Sobretudo para a discussão de um tema tão relevante, porque demanda vários aspectos em nossas vidas, não só relacionadas a questões físicas, clínicas, como questões emocionais e seus impactos até mesmo sobre a economia global. Bom, talvez eu preferisse, no primeiro momento, transgredir um pouco, né, sobre o tema proposto, né, o que é sequelas da Covid, o que a medicina já sabe sobre elas, talvez ampliando um pouco e tentando nos comprometer menos com esse tema tão movediço, né, e talvez substituindo pelo tema o que a medicina tem tentado aprender sobre esse vírus, tanto no período agudo como no período pós-Covid, né? E eu digo isso porque ainda precisamos entender muitas etapas na construção desse quebra-cabeça, né? E até agora nós temos talvez muito mais perguntas do que respostas. Por que, por exemplo, apenas um subconjunto de pacientes com Covid-19 desenvolvem a fase crônica e outros não, né? Difícil responder essa questão devido à diversidade no modo de interação em cada grupo de pessoas e de cada pessoa. Algumas incógnitas existem. Primeiro, a maneira como o vírus afeta o sistema imunológico individualmente de cada pessoa e interage com esse sistema imunológico. Segundo, praticamente todos os órgãos expressam receptor AC2, né, receptor para a enzima conversora de angiotensina, e, consequentemente, potencialmente, todos os órgãos podem ser afetados pelo vírus, tanto na fase aguda como na fase pós-Covid. E, terceiro, uma variação na carga viral de pessoa para pessoa. Nós não temos métodos quantitativos, né, PCRs quantitativos de rotina, para entender o quanto a carga viral importa na evolução desses casos e, sobretudo, quanto a resposta imunológica frente a essa maior ou menor carga pode justificar uma cronicidade da doença. Bom, uma outra questão do ponto de vista didático seria a tentativa da distinção entre o que é sintomas prolongados, ou seja, persistentes da COVID, o que seria sequela da COVID e o que seria a interação de sintomas prolongados com sequelas. Então, didaticamente, eu gostaria de falar um pouco desses três aspectos para ajudar um pouco na discussão do tema, né? Então, alguns pacientes não são sequelados, na verdade, apresentam sintomas prolongados ou persistentes, e o que seria, na verdade, o que a gente chama de período de convalescência da COVID-19, que seria uma fase intermédia entre o aparecimento, né, o padecimento da doença e um estado de perfeita saúde, né? Ou seja, esse período de sintomas prolongados que podem ir de meses, de semanas a meses, é aquele período de recuperação que pode ser curto ou longo,
mas com data para resolução. Se um indivíduo tem uma COVID com duração de 3, 4 dias, imediatamente, aparentemente, fica bem a partir desse período, o período pós-COVID dele, ou seja, esse período prolongado, vai ser um pouco diferente, porque ele começa a ser contado logo após esse período, do que aquele indivíduo que ficou, por exemplo, 30, 60 dias internados por complicações da COVID e vai entrar num período de convalescência, de COVID prolongado, pós essa primeira batalha, né, de sobrevida. E o outro seriam, o segundo seriam as sequelas pós-COVID, propriamente dita, decorrente de insultos ocorridos na fase aguda da doença, ou seja, naquela fase inflamatória que culminou com um dano permanente já dentro da fase aguda, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico, em que uma sequela já é desenvolvida dentro do período agudo da doença, né? Essa sequela já havia se instalado, portanto, nesse período e se prolonga depois. E aquelas sequelas que decorrem da substituição de um processo inflamatório, numa tentativa de processo reparativo, por uma fibrose. Um exemplo, o Biratã vai falar melhor sobre isso, a inflamação pulmonar substituída por cicatriz pulmonar. Uma inflamação do sistema nervoso substituída por uma sequela cicatricial. Uma inflamação no coração substituída por uma cicatriz no coração. Ou seja, essas seriam as sequelas propriamente ditas. E um outro grupo de paciente, que é aquele paciente com condições que se confundem entre sintomas prolongados ou sequelas que acontecem concomitantemente, né? Então, acho que é interessante a gente fazer esse olhar sobre os desafios de sintomas persistentes, né? É precipitado pensar, por exemplo, que o único desafio enfrentado nessa pandemia seja encontrar uma medicação curativa e ou uma vacina eficaz contra o vírus, quando, na verdade, nós temos uma gama de pessoas que estão enfrentando os sintomas pós-Covid, e esse desafio inclui na relação, sobretudo, o médico e o paciente e os seus familiares, né? Quanto a isso, ainda estamos numa fase de identificar um grande desafio: a prevalência, o tipo, a duração, a frequência e a gravidade dos sintomas persistentes que seguem a infecção pelo SARS-CoV, né? Portanto, as pesquisas ainda buscam incluir, elucidar sintomas persistentes, se os sintomas persistentes são de infecção ainda em curso, com baixa viremia, ou se verdadeiramente são sequelas que não serão superadas. Diferenciar o período do qual pode-se definir fase pós-Covid, pós-aguda ou crônica também não é tão simples, né? E é necessário também, sobretudo, eu acho que um dado extremamente importante, diferenciar os efeitos propriamente ditos do vírus e as consequências de procedimentos e tratamentos realizados para curar aqueles com doença grave. Então, a gente precisa lembrar que esses indivíduos, a despeito da interação do vírus com o nosso corpo, esses pacientes, os pacientes que são hospitalizados ou que são admitidos em UTI, eles enfrentam a necessidade da utilização de analgésicos, sedativos, anestésicos, hipnóticos, bloqueadores neuromusculares, além de procedimentos invasivos como intubação, traqueostomia, naqueles pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica, a hemodiálise, a própria ECMO, e isso sem deixar de lembrar da presença de comorbidades pré-existentes, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, renais e hepáticas, que podem ter seu curso agravado e acelerado no contexto da COVID, né? Então, apesar desses fatores de confusão e modificação do efeito, apesar disso, condições pós-Covid podem ocorrer em pacientes com doença assintomática ou mesmo a forma leve. Bom, e quais os sintomas e sequelas mais importantes que, em média, são definidos como aqueles que surgem a partir ou se mantêm a partir da 4ª semana após o início dos sintomas, né? Bom, apesar de haver ainda pouca informação sobre as sequelas da COVID, ou sequela, ou são sintomas prolongados que em algum momento vão ceder, vão remitir.
Então, dentre os dados já publicados, podem ser citados como os sintomas persistentes mais comuns a fadiga, a tosse, a dispneia, artralgia, ou seja, as dores articulares, mialgia, conhecida como dores musculares, cefaleia, dor torácica e, eventualmente, febre. Talvez nós possamos falar um pouco mais adiante sobre a chamada encefalomielite miálgica, inicialmente chamada síndrome da fadiga crônica, e que é uma condição que atualmente também é denominada como síndrome de intolerância sistêmica ao esforço, né? Esses indivíduos parecem desenvolver anticorpos contra receptores beta-adrenérgicos e receptores muscarínicos, comprometendo sua dinâmica e sua performance, né? Além dessas complicações mais gerais, existem aquelas complicações mais incapacitantes que também foram relatadas, apesar de serem mais raras. A gente poderia ressaltar aqui entre as cardiovasculares: inflamação miocárdica substituída por disfunção ventricular decorrente de cicatrizes no perimiocárdio, palpitações, as respiratórias, as anormalidades de função pulmonar, estenose traqueal, intubação, bronquiolite, bom, o Biratã falará melhor sobre isso, as dermatológicas, o eflúvio telógeno, por exemplo, aquela queda de cabelo violenta que acontece quando você pensa que tudo passou, você percebe que seu cabelo começa a cair, e isso que, na verdade, é um sintoma prolongado, pode ser confundido como uma sequela, mas não é, porque o eflúvio telógeno, ele tem data, início para término. Bom, as complicações neurológicas e psiquiátricas, essa eu acho que é o maior peso, porque, na verdade, elas envolvem muita questão, né? A disfunção olfatória e gustativa prolongada e o comprometimento tanto do distúrbio do sono como com o comprometimento da cognição. O grande problema é que os elementos relacionados ao distúrbio do sono, da cognição, que envolvem aqueles elementos responsáveis pelos processos de percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo da realidade, a imaginação, o pensamento e a linguagem, esses sintomas também estão presentes no transtorno depressivo e no que a gente chama de estresse pós-traumático. Apesar do estresse pós-traumático ser classicamente descrito naqueles indivíduos que presenciaram situações como assalto, risco de morte, a Covid hoje é uma das entidades aqui ressaltadas como grande responsável por estresse traumático. Já foi publicado, né, na revista no Molecular Psychiatric, e eles viram que aproximadamente 22% dos pacientes vítimas da Covid desenvolviam estresse pós-traumático, né? Então, alguns dados do que seria aparentemente sequela podem, na verdade, ser decorrentes de dados enviesados pelo isolamento social, o trauma vivido pelo indivíduo que assiste seu familiar sobre risco iminente de morte, e aquele indivíduo que esteve hospitalizado e flertou com a morte. Esse mesmo estudo, né, na revista Psychiatric, ele viu que 6 meses após uma pandemia, a prevalência de profissionais de saúde com estresse pós-traumático era 28,6%, e chegava a 30,8% naqueles indivíduos na linha de frente, né? E os sintomas do estresse pós-traumático, classicamente, a gente poderia citar aqui, é uma espécie de repetição, né, de vivências sofridas anteriormente, e o indivíduo apresenta taquicardia, ansiedade, transpiração excessiva, falta de ar, idêntico a um ataque de pânico ou uma reação aguda ao estresse, né? Então, eu diria que os estudos de longo prazo, eles estão em andamento, e eles são os estudos que vão poder definir verdadeiramente o quanto de sequela ou de sintomas prolongados verdadeiramente são primários ao COVID ou permeado por essas questões. Existem 3 trials em andamento, né, estudos a longo prazo, uma coorte que está em andamento do CDC, que é o Late Sequelae, lá pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças,
que tem previsão para terminar em 2 anos. Tem um estudo do National Institute of Health e o estudo coordenado por Anthony Fauci. Enfim, então tem muitos estudos aí e muita coisa que podem ajudar a gente a entender melhor a evolução desse quadro. Acho que num primeiro momento eu queria deixar essa primeira rodada. Nós, né, o Biratã, ele fez um baita de um, acho bem importante. Então, eu pessoalmente não tinha escutado ainda nenhuma fala da complexidade num todo, assim, compilada em poucos minutos, viu, Clésia? Foi super bom, assim, a tua colaboração. O doutor Biratã, que participa lá do INCOR, né, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também tem uma vivência e também passou pelo processo pessoal, né? Então, ele também tem muitas coisas para contar dessa vivência pessoal e juntamente com os pacientes e com os alunos, em um ano a gente acaba compilando muito, né? E a preocupação maior, eu acho que é a estrutura, né? Toda, além de todo esse compilado que o Clésio fez da questão das sequelas, dividiu super bem, prolongadas, persistentes, tem a questão da estrutura diagnóstica, né? Mal a gente tem hoje nos municípios o teste, né? O PCR ainda é um processo demorado, não é usado ainda para acompanhar, né, Clésio? A gente tem muitas dificuldades. Então, queria convidar o doutor Biratã para colocar um pouquinho da sua experiência. Bom, obrigado pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que as pessoas forem acessar o programa, né? Veja, eu queria antes de... O Dr. Clésio já fez um bom apanhado dos problemas e adiantou um pouco sobre a dificuldade de fazer divisão entre o que é sequela de alguns eventos que ocorreram agudamente durante a fase aguda da doença e o que é persistência das inflamações ou os procedimentos que ocorreram naquele período. E eu só queria chamar atenção para que na fase aguda, ou seja, a COVID tem vários quadros, chamados leves, moderados, os casos graves são aqueles casos onde a saturação, a gente arbitrariamente diz que quando a saturação está abaixo de 94 e, eventualmente, a frequência respiratória está aumentada, ou seja, a pessoa está taquipneica, ou tem um comprometimento dos pulmões visualizados na imagem, na tomografia, bastante elevado, acima de 40% a 50%. E uma fase crítica, obviamente, quando a pessoa já está num quadro mais complicado. Ou seja, a pessoa tem insuficiência respiratória nítida, choque séptico ou disfunção de vários órgãos que pode estar ocorrendo. Na fase aguda, chama a atenção de alguns cuidados que frequentemente não são observados nas internações. As pessoas, quando são internadas, primeiro, uma boa parte dos internados que são idosos têm várias comorbidades. Significa que eles tomam, eventualmente, vários medicamentos. E quando entram numa situação dessa com a COVID, vai ter que ser necessário compatibilizar as comorbidades, os medicamentos que ele vinha tomando com as novas medicações que são administradas. Por exemplo, um diabético, aí você vai dar corticóide e você vai aumentar o risco de descompensar a diabetes dele. Então, você precisa ficar mais atento a isso. Mas existem cuidados mais simples. Todas as pessoas internadas no leito ficam muito tempo enfraquecidas, elas precisam de cuidados com o hábito intestinal, elas tendem a ficar obstipadas. Isso é um drama, isso não só piora a ventilação, mas também, obviamente, é uma sensação inadequada, é muito desconfortável para os pacientes. Porque eles podem ficar distendidos e também impede que o diafragma tenha uma boa movimentação, se isso acontecer, além de sintomas, obviamente, próprios da obstipação.
eles podem ter monilha na boca, eles estão tomando corticoide, às vezes em altas doses, e pode desenvolver fungo, monilias na boca, na virilha, porque as pessoas, quando estão sem se movimentar, elas podem, às vezes fazem urina na fralda, no lençol, etc., e você, com a umidade, pode crescer fungo, monilíase. Então, uma série de cuidados no procedimento agudo que se deve tomar, que às vezes pode ser passar despercebidos e às vezes você só vai notar quando essas pessoas já estão com manifestações. Então, é muito importante o cuidado da equipe de saúde num paciente internado. Claro que os pacientes que têm infecções leves, manifestações que não têm queda da saturação, embora tenha dores musculares, cefaleia, etc., mas eles se movimentam, e a orientação é que eles se movimentem mesmo nas suas casas, não saindo dentro de casa. Esses pacientes têm condições de ir até a banheira, tomar banho, não há problema. Mas os internados, nos hospitais de campanha, nos hospitais e nas UTIs, têm que ter essa preocupação. Veja, um estudo publicado recentemente que envolveu quase 48 mil participantes, pacientes, são uma análise de 15 estudos, e porque durante esse último ano o que saiu de estudo de Covid é um negócio impressionante, mas nem todos são estudos que têm informações de qualidade, mas especificamente sobre pós-Covid, ou seja, o que acontece depois de 4 semanas, que é considerado um período, digamos assim, chamado, você passou a fase aguda, obviamente, se você superou-a, né? Porque tem pessoas que permanecem internadas em quadro grave por mais tempo ou vão a óbito, né? Mas esse estudo que acompanhou o paciente durante 6 meses, ele verificou isso que o professor Clésio comentou bem. 58% tinham fadigas, ou seja, 90 dias depois deles terem tido alta do início dos sintomas. Ou seja, uma quantidade elevada. 44% tinham dor de cabeça. Então, as pessoas já teve o Covid, saiu da fase aguda, saiu da internação, e quase metade com cefaleia, que às vezes precisa tomar analgésico. Quase 30% com déficit de atenção, esquecimento. 20%, 23% ou de anosmia ou ageusia, ou seja, sem sentir adequadamente o cheiro ou o gosto, ou eles ficam distorcidos. E no meu caso, por exemplo, eu fiquei com o gosto distorcido. Eu não tinha problema com o odor, mas eu, durante os primeiros 3 meses seguidos da alta, se eu bebesse algo com gás, água com gás ou um refrigerante, aquilo ficava borbulhando, era a sensação que eu tinha, né? Ou se eu fosse beber café ou uma pequena taça de vinho, eu gosto de beber um pouco moderadamente, levemente, mas gosto, eu não consegui, porque o gosto ficava distorcido, até fiquei meio preocupado, porque eu nunca mais vou poder tomar uma taça de vinho, uma cerveja, etc. Uma outra coisa importante é que 20% tem tosse persistente, 25% das pessoas com queda de cabelo, ou seja, uma queda variável de cabelo, pessoas que têm uma alopecia importante e outros menos importantes, ou seja, náusea. Então, é um quarto também com dispneia. Esse estudo com, veja, 48 mil pacientes, que reuniu 15 estudos considerados de melhor qualidade para você analisar o conjunto dos dados, encontrou essa quantidade de problemas. Depois de 3 meses do início dos sintomas, as pessoas já tiveram alta hospitalar, né? O que esses sintomas e sinais crônicos, fora sequelas de quem teve infarto durante a fase aguda, de quem teve acidente vascular cerebral, etc., decorrem de... A explicação é que há uma persistência de um processo inflamatório e a produção de novas substâncias, a gente chama de citocinas, né? Por exemplo, especialmente uma que tem um nome esquisito de TGF-beta, que ela ajuda, por exemplo, a desenvolver eventualmente uma fase chamada de profibrótica, ela reduz a imunidade da pessoa e aumenta o processo de fibrose em alguns órgãos, em particular no pulmão. Então, a pessoa
fica muito mais cansada, sente muito mais cansaço ou falta de ar quando vai fazer pequenos esforços. Além disso, esse quadro crônico, às vezes, está ligado à ventilação mecânica. O ar, quando nós ventilamos um paciente com uma quantidade de ar, uma certa pressão, aquilo pode machucar o pulmão, e frequentemente machuca mesmo. O pulmão ele é um órgão muito delicado, ele não foi feito, ele recebe a ventilação, porque nós precisamos manter o paciente vivo, porque ele não está tendo trocas gasosas insuficientes, nem com os catéteres normais, nem de alto fluxo, ou com máscara ou ventilação não invasiva, então ele precisa ir para uma ventilação com alta taxa de oxigênio para poder ventilar o seu organismo, mas isso acaba traumatizando o pulmão, eventualmente é uma das causas de sequela progressiva depois da alta do paciente. E as infecções bacterianas. 30%, 50%, 60% de quem está em ventilador acaba tendo a pneumonia bacteriana, porque nós eliminamos com o tubo colocado já pelos medicamentos usados, corticoide e outros, às vezes o paciente é submetido a bloqueio muscular com curare, nós reduzimos muito os mecanismos de defesa que tem o pulmão. Nós temos um tapete ciliado, uma série de células de defesa, e isso tudo vai sendo, pela medicação imunossupressora do corticoide para reduzir a inflamação, eu, obviamente, acabo reduzindo as defesas, e pelo tubo, pela intubação, pela sonda orotraqueal, eu acabo também, para injetar ar, reduzindo os mecanismos de defesa próprio, de filtro, digamos assim, como nós respiramos por dia 12 mil litros de ar. Ou seja, e não ficamos doentes todo dia, não temos pneumonia. E eu trabalho no hospital, o Clésio também, a colega Rosângela também, mas nós não ficamos com pneumonia o tempo todo mesmo trabalhando no hospital. Raramente temos pneumonia, porque nós temos essa boa capacidade de defesa. Quando eu ventilo, coloco uma sonda, insuflo, a pessoa perde uma parte disso junto com os medicamentos e vão desenvolver condições que vão tornar ela com sintomas progressivos, né? Que pode durar meses e são bastante variados. Nós fizemos um estudo, o grupo lá da pneumologia do Instituto do Coração, é um grupo especificamente de pessoas da UTI, terapia intensiva e da fisioterapia, e eles, com 100 pessoas que tiveram internada no Hospital das Clínicas, no ano passado em diante, essas pessoas vão ser seguidas durante um ano, e o que foi visto em 100 pessoas, que a maior comorbidade presente nestas pessoas, o critério de seleção foram pessoas que foram internadas, que precisavam de usar mais de 3 litros de oxigênio por minuto para manter uma ventilação acima de 93%. Então, essas pessoas estavam na enfermaria ou na UTI, mas todas elas, portanto, precisando de um suplemento de oxigênio. A principal comorbidade era obesidade, depois diabetes, depois doença cardíaca crônica e doença pulmonar crônica, eram as principais comorbidades. Antes da internação, submetida a uma avaliação feita posteriormente, é óbvio, 20% tinha uma fragilidade pessoal, ou seja, uma escala de fragilidade que usada muito na geriatria. 20% tinha uma fragilidade, especificamente no caminhar, na movimentação, em fazer tarefas de casa, etc. Um mês depois da alta hospitalar, não no início da Covid, da alta, 80% tinham essa fragilidade. Falta de ar, 85% depois de um mês da alta hospitalar tinham dispneia. E cansaço, um mês depois da alta hospitalar. Hipoxemia, definida como pessoas que tinham uma saturação abaixo de 90%, tá certo? Em repouso, um mês depois da alta hospitalar, 5% tinha hipoxemia. Ao exercício, ou seja, um teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste de esforço leve, ou um teste de sentar e levantar na cadeira, 40% das pessoas
quando fazia algum desse tipo de exercício, a saturação caía abaixo de 90%, como era o meu caso, por exemplo. Na cama, eu levantava, ia até o banheiro, a saturação caía abaixo de 90%. Eu estava em repouso a 95, 96, 97, deitado. Ao levantar, ia andar 5 a 6 metros até um banheiro, eu tinha uma dessaturação. Isso aconteceu nessa pesquisa, com esse paciente. Aliás, eu sou um dos pesquisados desse estudo feito pelo grupo da UTI. A mesma coisa a função pulmonar, ou seja, um mês após a alta, 75% tinha uma função pulmonar reduzida e uma força muscular, ou seja, a pressão inspiratória, que representa muito a capacidade do diafragma e dos músculos da respiração, inspirar ar, metade tinha essa alteração depois de um mês da alta. Alguns estudos mostram, aí não é um estudo feito aqui, estudos feitos fora, que é um estudo recente que reuniu pacientes de UTI da França, da Bélgica e da Suíça, com 4.244 pacientes. E esse estudo mostrou que 31% das pessoas, depois de 3 meses, foram a óbito. Então, vocês notem que é uma situação bastante complicada, essa questão. O tempo aí está meio se esgotando, vou tentar. Uma outra coisa é que, por exemplo, a mobilidade. As pessoas metade das pessoas depois de um mês tinham dificuldade, que tinham aquela condição, no caso do Hospital das Clínicas, internadas com demanda de 3 litros ou mais de oxigênio em UTI ou enfermaria, dependendo do caso. Mas esse conjunto de 100 pacientes, eles tinham uma redução da força muscular, da mobilidade depois de um mês. O que eu chamo atenção para isso, e metade também tinham dores generalizadas no corpo. Eu chamo atenção para isso porque muitas pessoas, o povo em geral, que tem Covid e que ficou internado, alguns que não ficaram internados também têm uma parte desses sintomas, só que, na média, são mais leves, menos incapacitantes. Eles precisam de um apoio da atenção primária da saúde, da assistência social, porque uma parte dessas pessoas, a mortalidade das pessoas que têm fraqueza muscular chega a 31% nesse estudo que envolveu França, Bélgica e Suíça. 31% foram a óbito em 3 meses, porque a debilidade, primeiro, você fica parado, você aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos venosos e de embolia de pulmão. Você tem mais fraturas, tem mais quedas, tá certo? Então, a necessidade das pessoas que tiveram, todas as pessoas com alta hospitalar, e aquelas pessoas que não tiveram alta e que têm sintomas, tiveram uma queda da saturação, sintomas persistentes, precisam desse monitoramento para reduzir sequelas e mortalidade. E isso é uma coisa que nós ainda não estamos fazendo adequadamente, até onde eu sei, no Brasil como um todo. Eventualmente tem nichos, cidades, prefeituras, que têm condições e têm essa preocupação mais adequada de monitorar toda a alta hospitalar. A unidade básica de saúde, o PSF, deve receber um comunicado do hospital. Olha, estou dando alta para a Rosângela hoje, dia 10 de maio, ela esteve aqui nestas condições, a nossa orientação é essa, por favor, vá na casa dela hoje, recebê-la e ver se ela tem condições de ficar na casa dela, precisa de, porque lá tem escada, não tem escada, precisa de um outro local, e vamos acompanhar, e nós estamos prescrevendo isso, ela precisa do seguinte monitoramento. O hospital tem que tomar essa iniciativa de, por e-mail, por zap, por e-mail, por telefone, o que for possível, comunicar com a unidade no local de moradia daquela pessoa. Porque a maioria da população não vai contratar um fisioterapeuta, um nutricionista, ele vai se virar nos trinques para tentar voltar ao trabalho, ainda mais com o INSS, retardando em reconhecer, marcar as perícias, não aceitando perícia à distância de pessoas sequeladas que não têm condições de ir presencialmente até o local de uma perícia. Eu estou com uma pessoa assim, por exemplo. A pessoa teve 12 dias de UTI,
marcado perícia, a mulher foi marcar uma perícia e ela, porque o paciente não conseguiu ir na data da perícia, hoje, agendaram a perícia para o dia 26 de junho, e a pessoa está sem receber nenhum salário. Aí vai agravando os fenômenos mentais, ou seja, ansiedade depressiva, que a doença em si já dá, mas esse estresse causado por dificuldades financeiras é um adicional no panorama da Covid como um todo. Então, eu já sei que meu tempo terminou, vou deixar um pouco para as perguntas de vocês dois aí, ou de quem eventualmente quiser nos provocar. Muito obrigado. Eu acho que o senhor já abriu o debate, a última parte agora desse momento, que é exatamente essa estrutura que nós precisamos, né, para dar conta, né? O senhor já fez uma puxada na nossa fala da questão do sistema de saúde, né? Eu acho que é isso. O doutor Clésio coloca essa questão, principalmente como a gente tem que olhar, né, toda a estrutura fisiológica, né, da questão do Covid, e vendo que não são só sintomas persistentes, mas que a gente pode ter, né, um efeito prolongado e o mais importante, que as pessoas precisam entender que a pandemia não é um fenômeno de curta duração, né? Acho que isso tem que ficar bem claro no cenário mundial para nós, né? E que a gente precisa, na verdade, fortalecer principalmente as ações, elas devem ser graduais, mas rápidas, né? Avaliando os contextos locais, por exemplo, onde as pessoas moram, mas com evidências científicas, porque a gente teve uma enxurrada, né, de protocolos, né, Clésio, que fez horrores, né, deformou, na verdade, toda a nossa assistência, e muitas vezes a gente que se colocava, né, frente à questão das evidências e tratando o nosso paciente como deveria, a gente foi muitas vezes até rechaçado, né, assim, por não estar usando esse ou aquela medicação, essa salva, aquela não salva, a família queria comprar muitas vezes coisas que não tinham evidência, que poderiam piorar o quadro clínico, né, as UTIs passaram muito isso, né, naquela coisa do momento agudo, né, da doença, a gente vivenciou isso, né, como a gente acabou vivenciando, sendo médico emergencista, médico intensivista, rotineiro, né, doutor Birata, a gente acabou fazendo tudo um pouco ao mesmo tempo. E se as pessoas não entenderem que a gente precisa fortalecer aquele setor que se chamava vigilância, ficou muito escondido, esquecido ao longo dos anos no sistema de saúde, e voltar a vigorar de novo e controlar exatamente o que o senhor falou, um por um, né, a gente não vai conseguir conhecer exatamente tudo que vai acontecer, todos os sintomas e todas as sequelas e tudo que a gente vai ter palpável fisicamente, emocionalmente, porque a questão da pandemia, da saúde mental, ela é gigantesca. A gente não fala muito ainda, porque agora as pessoas começaram a sair, eu não sei no estado de vocês, mas hoje a sensação em Porto Alegre, quando eu saí lá do Pontão da Central, é que a vida estava normal, né? O fim de semana estava normal e a vida não pode voltar a ser o normal. Então, eu queria que nessa parte final, assim, que vocês dessem um recado para as pessoas, que eu sei que tem muita gente que não é da área da saúde, que está aqui escutando, né, para poder ter um pouquinho mais de informação. O que nós precisamos? Eu sou médica de saúde da família por essência. Eu acredito que a gente fortalecendo principalmente todos os níveis de atenção e fortalecer principalmente onde o usuário mora, onde o paciente mora, dando essa estrutura, a gente vai prevenir muito melhor, porque a demanda vai ser gigantesca de exames, de retaguarda diagnóstica, que a gente vai ter que aprimorar, né, Clésio, ainda, e o custo e investimento financeiro, eles vão ser muito grandes ainda nessa área. Então, eu queria passar um pouquinho nesse fechamento para vocês dar um pouco esse recado, né, do que se imagina e o que ainda se tem, né, como processo disso tudo para a gente construir juntos, né, porque nós não vamos poder ser setores separados, nem a prevenção e nem a ponta, né, que trabalha essa questão mais especializada, porque uma coisa está ligada à outra, né, um paciente que está em casa agora pode sofrer, um que teve Covid pode sofrer um AVC, daqui a pouco hemorrágico, e ter que parar lá no hospital de clínicas, né, para poder ser tratado. Então, as coisas se relacionam muito rapidamente, né? Então, a gente precisa entender que o sistema de saúde é dinâmico e precisa exatamente dessa estrutura técnica, tecnológica, né? Hoje mais, e também de investimento financeiro. Clésio. O microfone ligou, né? Ligou. Veja, eu acho que a gente tem
um compromisso de fala para a população, na tentativa de esclarecer mais e mais, mas, sobretudo, uma fala em direção às autoridades, né? O poder público, ele não pode continuar se ausentando das responsabilidades diante de uma pandemia dessa proporção. Acho que nunca uma doença, em termos de saúde pública, impactou tanto no custo da medicina. Há um estudo alemão, por exemplo, que mostra que de 100 pacientes internados com uma forma moderada ou grave, quando se fez ressonância miocárdica desses pacientes, 83% tinham envolvimento miocárdico. Então, a gente está numa fase ainda de apagar incêndios, porque a gente tem uma doença em que o pulmão é acometido de uma forma devastadora, e é como se a gente tivesse numa tentativa de redução de danos, garantir a sobrevivência das pessoas, mas as repercussões dessa doença vão muito mais além. É possível a gente imaginar que, em termos de saúde pública, a gente possa pedir ressonância para avaliar a lesão miocárdica da população que chega no consultório com ataque cardíaco, com a palpitação. Isso é uma reação, é um estresse pós-traumático, é uma sequela verdadeiramente do miocárdio. Um exame que vai de 800 a 1.300 reais. Como acompanhar sequelas pulmonares ou com testes de função pulmonar, com exames de imagem, numa doença que atinge a população como tem atingido, né? Então, eu me preocupo com a população que com o tempo se torna invisível. Essa doença, ela é ingrata na medida que, uma vez que você consiga sobreviver a essa fase inicial, ou seja, você não morreu, você apresenta alguns sintomas que são da ordem da subjetividade, porque o que é sintoma em medicina é muito ingrato, porque não é palpável. Uma pessoa, quando diz que está com falta de ar, quando diz que está fadigada, aonde você vê isso? Você não quantifica isso. É diferente de uma doença que se manifesta com sinal, um sopro, uma lesão vista ao exame clínico. Então, até em termos de benefício da Previdência, desses serviços serem retaguardados, na verdade, são pessoas que vão ficar invisíveis. A gente viu isso, por exemplo, com a microcefalia na Zika, que é um dado visível, né? Um sinal ali clássico de microcefalia. E ainda assim, como estão essas crianças hoje, qual será o destino delas ao longo da história de vida delas? Então, a sarcopenia que essa doença causa, a perda de massa muscular, né? Essa fadiga, essa incapacidade de se tornar produtivo novamente, é muito, muito difícil, né? Então, eu acho que por que a população não consegue entender e se comporta como se estivesse colocando uma bala dentro de um tambor, de um revólver girando, né? Ali um 6-1, porque parece uma coisa desse tipo. Você sabe que de cada 100 pessoas, 20 a 10 vão complicar, 5 vão morrer, e ainda assim você corre esse risco. Por que esse fenômeno? Por que a população não consegue entender a importância disso, né? Será que isso não é a ausência, né, do Estado, a ausência do poder público, dos nossos governantes, ignorando a importância dessa pandemia, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio. A gente vai enfrentar nos próximos anos, para os que sobreviveram e para aqueles que fazem consultório na rede pública, na atenção primária, um grande desafio. Tá bem, doutor Clésio. O Márcio está por aqui. Márcio. Vou chamar o Márcio de novo. Eu acho que por isso, né, Clésio, que o debate se traz agora aqui dessa forma, e aqui, né, a Pauta Brasil está trazendo exatamente pelo foco da política, né, de comprometer os gestores hoje desse país, né, com seriedade, não com brincadeira com a vida das pessoas, né, e aí a população se espelha exatamente nesse andar, né, do gestor, principalmente o presidente da República, que ontem mesmo, né, fazia
mostras de aglomeração, né, inclusive com crianças, né, beijando e abraçando. Então, isso é o que a população ainda precisa de referências, né, de lideranças, né, Clécio? Acho que, sobretudo, quando a gente imagina que a vacina ela não chegará na velocidade que nós verdadeiramente precisamos, que o mundo precisa. Então, o que resta ainda é a prevenção, né? A prevenção. Veja, posso falar? Pode, por favor. Deixa eu só esperar o Márcio, para botar o senhor na tela, doutor. Vamos ver aqui. Eu não sei aí como é que está em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos... Se vocês estão me ouvindo, eu não preciso aparecer, não há necessidade. Estamos ouvindo. Então, tranquilo, só a gente perde o tempo de vocês. Agora ficou bom. Veja, eu acho que é nítido que com a Covid nós vamos precisar aumentar mais ainda os gastos do SUS. Não só repor o que foi retirado, mas aumentar. Por duas razões. Nós já tínhamos um valor insuficiente. A Covid, quando eles falam no Brasil, estamos hoje com quantos? 15 milhões de pessoas, oficialmente, 15,2 milhões de pessoas infectadas. Aí eles colocam lá 13 milhões recuperados. Quando eles falam recuperado, nós temos que colocar isso entre aspas. Uma parte dos recuperados não estão adequadamente recuperados ainda. Uma parte poderão morrer. Pelos estudos mostram que aqueles indivíduos que estiveram na UTI entubados, 25% a 30% morreram em 6 meses, entre 3 e 6 meses. Lá fora. E aqui, no estado de São Paulo, também se revelou que um quarto morreram em 6 meses quem teve entubado em UTI. Bom, então acho que, fora isso, nós postergamos consultas, procedimentos cirúrgicos, e muita gente, porque os hospitais ficaram lotados com a Covid, e também para as pessoas não se reduzir o risco de infectar pelo vírus, né? Então, significa que nós vamos ter que pressionar os governos, vários níveis, o central, que pode emitir moeda, para que o país tenha condições de sair dessa pandemia numa condição minimamente reparável ao estrago que está sendo feito pela política atualmente em curso. Uma coisa que eu queria sugerir é que, veja, é muito importante que as pessoas que tiveram internadas, eventualmente o Clésio deve concordar comigo, e pelo menos a minha experiência, e do que eu vejo com os pacientes, de fazerem exercícios físicos. Elas precisam recuperar a massa muscular, é importante para o coração, para o pulmão, para a ventilação. Então, exercícios podem ser feitos na casa delas. Então, as equipes de saúde da família, junto com a Secretaria de Esporte dos municípios, podem formar uma equipe de ajudar uma parte presencial, pelo menos uma primeira vez, e depois, pelo computador, vídeo, celular, etc., orientar exercícios para as pessoas conseguirem recuperar movimento das pernas, dos braços, da musculatura do diafragma, da musculatura inspiratória. É fundamental isso, ou seja, porque se esse exercício é feito, a chance de você recuperar sua função pulmonar aumenta muito. Ela poderá voltar à normalidade na grande maioria dos casos, pelo menos é o que tem se observado em quem tem as condições de fazer essa recuperação. Agora, quem não faz, você mantém aquele processo inflamatório mais crônico, uma sarcopenia, que ou seja, a redução das fibras musculares, né? Então, do seu diâmetro, da sua capacidade, a eficiência energética diminui. Uma coisa é eu fazer com a mesma quantidade de oxigênio, se eu estou com os meus músculos condicionados, com a mesma quantidade de oxigênio, eu ando muito mais do que se eu tiver com meus... Então, por isso que eu dessaturo quando eu estou fraco. Quando eu saio da UTI, perdi 14 quilos, com fraqueza absurda pelo corticoide, por ficar deitado o tempo todo, 25 dias deitado, obviamente, a minha eficiência naquele oxigênio que eu respiro para o músculo
se contrair para mim, levantar para mim, é muito melhor. Eu preciso de muito mais oxigênio. Agora, se eu faço exercício, então o serviço de atenção nas cidades precisam cuidar desse assunto. Claro, existem locais que já cuidam disso, mas há necessidade de nós estimularmos isso. Além, a maioria do povo, nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados que não procuram emprego, mais 15 milhões subempregados, as pessoas não têm dinheiro. Essas pessoas que saíram do hospital, qualquer pessoa precisa de comida, óbvio, mas também essas pessoas que estão fracas precisam de ajudá-las, porque muitas são pessoas que precisam voltar ao trabalho com a maior brevidade pela sobrevivência das suas famílias. E tem que voltar ao trabalho numa condição adequada. Para isso, tem que ajudar com exercício, com nutrição, com todo o suporte de orientação que as prefeituras é que tem que dar, arrancando dinheiro dos governos dos estados e principalmente do governo federal, né? Acho que isso é uma coisa essencial. Uma outra coisa importante no domicílio é a deglutição. A gente, quando fica entubado, muito tempo sondado, aquela sonda que vai lá no intestino para jogar um pouco de comida na barriga da gente, a gente desaprende a engolir, engasga muito, então pode ter pneumonia, aspirar comidas. Eu só fui conseguir tomar um copo d'água sem parar depois de 2 meses de alta. Eu precisava tomar de gole a gole. Eu falei, será que eu nunca vou conseguir tomar um chopinho, virar um chopp assim, tão saboroso nesse clima nosso? Eu fiquei preocupado até com isso. Quando eu estava... Depois do pós-Covid, você começa a sair do sufoco maior, né? Mas eu estou dizendo sério, a gente não consegue, você engasga muito, você fica com a musculatura toda aqui da orofaringe, toda ela fica ela desarticulada de você conseguir fazer as manobras que o cérebro mandar todas as informações para ter uma contração harmônica para você deglutir. Então, isso é fundamental. São todos um monte de detalhe que vai ajudar a reduzir mortalidade na casa das pessoas que tiveram Covid e que ficaram internadas muito tempo e tomaram a medicação que atrofiou os músculos. Por exemplo, o corticóide em altas doses, durante um grande período internado, depois, quando sai, muitos ficam um período ainda, às vezes 15 dias, um mês, depende. Então, esses são cuidados. Isso significa mais recurso para o SUS, mais recurso para a saúde. Significa todo o suporte financeiro do Estado para as famílias tocarem as suas vidas. Eu queria agradecer a vocês pela empatia, né, de estar aqui, cedendo um tempo precioso de vocês, né? Nós, na área médica, né, eu mesmo vou plantão daqui a pouco, que a gente começa a lidar exatamente com tudo isso que vocês falam, isso é muito real para nós, né? Essa pandemia também, daquilo que ficou há 1 ano dentro de casa, né, doutora Biratã, hoje ela volta às portas, principalmente das emergências, da atenção básica, e a gente sabe da falta de suporte que tem. Mas acho que a coisa mais importante é a falta de transparência que nós estamos tendo do governo atual. É só acompanhar agora a CPI, né, da questão toda da questão da vacinação mesmo, do que a gente está escutando. Hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, teve uma CPI da questão das medicações, né, do kit intubação, que tem uma dificuldade tremenda, nós estamos fechando leitos por falta de estrutura, né, e de medicações também. Então, assim, é só começar a escutar para ver o quanto falta de seriedade política, né, nesse debate pelos gestores atuais que estão, né, dentro do poder hoje. Então, a gente precisa resgatar a dignidade, principalmente, e a seriedade de lidar com o Sistema Único de Saúde, que é o único no mundo, né? Nenhum outro país tem um sistema com 200 milhões de habitantes, né, com uma cobertura universal, com uma história, né? A frustração é gigantesca para quem é do SUS, quando a gente não pôde, né, produzir as vacinas por falta de insumos e de estrutura econômica e de logística, né, da indústria da saúde. A gente deixou, né, isso muito aquém do que nós poderíamos estar, né, Clésio, produzindo no nosso país. Hoje eu escutei que teve uma fala do ministro da Saúde dizendo que os pesquisadores jovens que estão por aí afora no mundo voltem para o Brasil, né? Aí a gente faz a pergunta para o ministro, mas o que adianta voltar se não tem investimento na área científica, né? Nós perdemos bolsa, CNPq, a gente perdeu a estrutura de investimento na área científica, que nós poderíamos estar aí na ponta, né, também
lutando para acabar com essa questão da pandemia. E o principal, né, assim, nós perdemos mais de 420 brasileiros com histórias, né, que isso que nos dói muito. Isso, muito mais ainda, né, e a gente precisa, com esse passo de tartaruga que nós estamos aí com a vacinação, a gente vai levar muito tempo ainda, né, e ainda causando resistência, né, para a nossa juventude que vem aí também sendo infectada, né. O Clésio abriu o microfone para falar alguma coisa. Clésio. Não, eu acho que isso, eu acho que nós que somos da ciência, né, eu acho que nós temos o compromisso de continuar produzindo ciência e protegendo a ciência. A ciência só se submete ao método. Seria bom que a ciência pudesse dar resposta na velocidade que nós gostaríamos em função dos nossos anseios. Nossos anseios mobiliza ela, mas ela tem seu tempo. O método tem seu tempo. E a ciência nunca foi tão ultrajada, tão subestimada e distorcida como nos tempos atuais, né? Então, nós temos que continuar acreditando na ciência, que é o nosso norte. O maior exemplo é aí o Instituto Butantan e a Fiocruz, como centros de excelência que podem salvar a nossa população com a produção de vacinas. Nós poderíamos estar em outro patamar, né, se esses espaços e esses centros estivessem sendo valorizados, como deveriam estar sendo valorizados, e recebendo os insumos nos prazos necessários. Então, eu acho que o nosso compromisso é com a ciência, com a educação, com o ensino, que é onde a tecnologia pode ser produzida e onde o país pode alcançar patamares necessários para se projetar numa outra dimensão, né? Eu continuo muito firme na luta, apesar do cansaço, mas eu continuo acreditando, senão eu não estaria aqui dividindo esse espaço com vocês. Muito bom isso, doutor. Muito Obrigada. O espaço e a oportunidade. Doutor Biratã. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conhecê-los, falar com vocês, espero que a gente tenha trocado ideias e seja de interesse dos ouvintes aí do programa. Um grande abraço a todos aí. Eu queria agradecer a vocês e a Fundação Perseu Abramo, né, colocar à disposição, né, esse debate tão importante, né, e cada vez mais a gente trazer para as regiões, né, eu mesmo fiz mestrado em desenvolvimento regional em saúde e a gente sabe o tanto que nós precisamos se entrelaçar entre nós para a gente fortalecer a ciência, o ensino, a pesquisa e fortalecer principalmente o nosso sistema de saúde. Então, eu agradeço a todos e que a gente possa estar se vendo aí durante a vida com menos mortes, com mais vacina e com fortalecimento do SUS. Boa noite a todos.